Olá chicos, que tal? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês aí da primeira série do ensino médio. Vamos lá? Quais serão os objetivos, né? Então, compreender a partir de textos de diferentes gêneros o emprego dos números ordinais e da apócope e suas funções dentro do texto, que seria apócope, né, professor? Então, a gente vai ver isso no decorrer da nossa aula, tá? Vamos a pensar. ¿Te acuerdas de tu primer ou de tu primeira? Aí, ó, mascota, que seria mascota, né? Um animal de estimação. Se recorda? Vocês têm animal de estimação aí? ¿Te acuerdas de tu primer dia em la escuela? Né? O primeiro dia que vocês foram para a escola. Será que deram muito trabalho para o pai, para a mãe? Ou deram trabalho para o professor? Será que foram, né? Foi um dia tranquilo ou não? Ó, ¿te acuerdas de tu primer amigo? O teu primeiro amigo, seu coleguinha, tá? Então, apenas para a gente pensar um pouquinho aí. E observe aqui, ó, tu primer ou tu primeira. Presta atenção aí nessa escrita da língua espanhola, já vamos falar sobre isso. Refletindo aqui, ó, que tienen em comum estas imágenes? Vocês que estão observando aí. Ó, a primeira, uma posição, né? Temos a posição aqui, o pódio, né? Quem chegou em primeiro, segundo, terceiro lugar aqui. Ó, uma sequência, os andares ali, ó, primeiro piso, segundo piso, terceiro, quarto, quinto, tá? E a última, ordem, tá? A sequência justamente aqui. Curiosidade, o conceito de número ordinal, sendo próprio das matemáticas, é também um conceito linguístico, que é aquele que precisa a Real Academia de la Língua Espanhola. E nesse sentido, é aquele numeral que expressa a ideia de ordem ou sucessão, tá? Tienen gênero, primeiro, primeira, e podem, né, aparecer apocopado aí, primeiro, tá? Então, a ideia, na verdade, aqui, relacionado da língua portuguesa para a língua espanhola, a ideia é a mesma, né? O que está falando aqui? Que o conceito, ele é próprio da língua matemática, porém, ele serve linguisticamente para nós aqui, justamente para determinar ordem ou sequência, tá? Por isso que nós utilizamos esses numerais ordinais. Olha aqui, ó. Los números ordinales son muy útiles a la hora de ordenar, tá? Diferentes elementos ou situações que estão presentes em nossa vida cotidiana. Saber, em matemáticas, um número ordinal é um número que denota a posição de um elemento perteneciente a uma sucessão ordenada. Por exemplo, em la sucessão A, B, C, D, ou seja, essa sequência, né? Primeiro A, segundo B, terceiro C, quarto D. O elemento A é o primeiro, B é o segundo, C é o terceiro e assim sucessivamente, tá? Olha aqui, ó, também se utiliza no colégio para ordenar os grados, como, olha, primeiro grado, que seria o primeiro grau, né, correspondente ao nosso ensino fundamental. Segundo grado, tá? Correspondente, né, ensino médio, segundo grau, tá? Noveno grado, enfim. Usamos constantemente estes números. E aqui, né, só uma representação gráfica. Na sequência a gente vai ver, né, justamente aí essas posições. Atividade. Observando aqui, tá? Vocês têm, ó, peso de la venta online frente al total del comércio.
ou seja, venda de produtos online aí. E olha aqui a representação dos países. Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, França, Espanha, tá? Qual país ocupa o quarto, tá? Lugar em relação à taxa de venda online? Primeira pergunta. E a segunda, qual a quota em porcentagem? E aí vocês vão escrever o número por extensão. Vou dar um tempo para vocês pensarem, refletirem e voltamos aí na sequência. E aí, conseguiu refletir? Espero que sim. Vamos lá. Resposta. Ó. Qual é o país? França. França. Presta atenção como se escreve aqui, ó. F-R-A-N-C-I-A. La I romana, não la Y, tá? E la quota é de 8%, ó. Vocês observam aqui, ó, 8. E lá em cima, na legenda, ó, quota em porcentagem. Então, você faz essa relação aí. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Então, olha a posição da França aqui. Números ordinais a ordenar, ó. Los ordinales são números que expressam uma posição de um elemento ou um conjunto de elementos. Então, né, posicionamento ali de um ou de mais o conjunto, ou na série, né, uma série ordenada. Olha que representa aqui essa imagem, ó, Maria chegando em primeiro lugar. E os demais aí, ó, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto. Também a diferença de los números cardinales que representam quantidade, los números ordinales representam ordem. Então, ó, recordam-se aí dos números cardinais? Representam o quê? Quantidade. Enquanto os ordinais representam uma ordem, uma ordenação, uma sequência aí, tá? Los números ordinales en ocasiones se los expresa em forma de palavras. Mire, segundo, olha ali, ó, presta atenção. E em outras se les pode expressar em forma de cifras.
Olha a mesma cifra aqui, ó. Presta atenção. Segundo, entre parênteses. E olha a cifra numérica aqui, como é escrito em língua portuguesa também. Olha como se forma aqui os ordinais. Presta atenção. Para o masculino se añade, olha o símbolo aqui, como se fosse esse O subscrito, né? E para o feminino, lá, A subscrito aí também. Por exemplo, olha aqui, ó, terceiro, né? Para o masculino e terceira para o feminino. Da mesma forma, em língua portuguesa, que a gente só faz uma relação e lembrando, tá? Que, olha a escrita, terceiro e terceira, tá? Los numerales ordinales, primeiro, o primeiro, foi apocopado ali, perdeu o O. Terceiro, ó, perdeu também o O, fica terceiro. Sofrem apócope, então, quando precedem a um substantivo masculino singular. É aquela regrinha básica. Está diante de um substantivo masculino singular, perde o O. Ó, olha o exemplo aqui. Enero, ou seja, janeiro, es el primer mes. Olha o substantivo masculino singular mês aqui, ó. Primer mês. El tercer mês del año es março. O terceiro mês é março. Então, ó, substantivo masculino singular mês, perdeu o O, justamente porque ele está adiante, tá? Atividade. Preste atenção nessa manchete aqui, ó. Chamamos isso em língua espanhola de titular. Ó. 2007, Amazon lança su primer producto de consumo, el Kindle, tá? Porque el ordinario, primeiro, perdeu la vocal O. Preste atenção na regra do apócope e voltamos aí na sequência. E aí, você prestou atenção no enunciado? Olha aqui, ó. Primeiro, o que eu tenho aqui à frente? Produto. Esse termo aqui, né? Como que a gramática classifica? Um substantivo masculino singular. Lembra da regra do apócope aqui, ó? El ordinal primero sufrió apócope, pues está delante de uma palavra masculina em el singular, substantivo masculino.
Por isso, ó, perdeu o O. Tá bom? Vamos aqui, ó, saber um pouco mais sobre a escrita e a pronúncia. Ó, presta atenção. Eu posso falar e vocês aí em casa, né? Na TV, no seu celular, smartphone, no seu computador, assistindo a aula, pode repetir junto com o professor. Vamos lá? Ó, primeiro ou primeira, atentem-se que não é primeiro, e sim primeiro, perdeu aqui, ó, o segundo ou segunda, terceiro, terceira, também presta atenção ali, quarto, quarta, ó, se escreve com C, quinto, quinta, igual à língua portuguesa, o mesmo ocorre com sexto ou sexta. Agora presta atenção, sétimo ou séptima, octavo, octava. Olha a curiosidade aqui, ó, noveno, novena, décimo, décima. E depois, se vocês observarem aqui, permanece, né, décimo e retoma, ó, décimo primeiro, primeira, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo octavo, décimo noveno, tá? Regrinha fácil, né? Podem treinar mais aí em casa, beleza? Vejam depois os slides, repasse essas aulas aí com o seu professor e tudo ficará mais claro, tá? Uso de números ordinais. O que nós temos aqui? Um anúncio, né? Ó, o professor ampliou aqui para o lado direito de vocês. O que está escrito ali em resumo? Olha lá. Imobiliária Rosas pone a sua disposição este piso em la calle Juan Llorens. La vivienda es un primer piso com ascensor que se alquila vacío. O que vocês têm que notar aqui? Quando eu falo piso em língua espanhola, me refiro a andares, tá? Olha aqui, ó, demonstrativo. Oscar vive en el 23º piso ou en el 11º piso, octavo piso. Então, a concordância, inclusive, ali com um substantivo, tá? Agora te toca a ti. Ó, escreve um anúncio aí de alquiler. O que seria alquiler, professor? Aluguel. Como se você fosse alugar aí a sua casa, né? Escreva um anúncio a respeito dela. O que seria interessante vocês notarem aqui? Ó, um exemplo. Alquilo, ou seja, o verbo conjugado em primeira pessoa, como se fosse alugo, só que tem em espanhol, alquilo. Piso. Esse piso aqui se refere a apartamento, nesse caso. Então, ele pode se referir a apartamento, piso, ou ele pode se referir a andar. Olha que interessante. Alquilo piso em Pamplona, que daí é uma cidade lá da Espanha, né? Alquilo piso de 85 metros, úteis, principal, mas semi-sótano. Presta atenção nessa palavra aqui, sótano. O que significa? É diferente da língua portuguesa. O que vocês estão pensando aí? Sótão? Não é sótão. Porão. Tá? Porão. Com 3 habitações, que seriam aqui 3 quartos, um banho, um banheiro, e o preço aqui, ó, del alquiler e o contato aqui no telefone. Beleza? Continuando aqui os numerais ordinais, ó, a partir do 20º ali, ó, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º ou 100º. Aqui vocês vão ter que parar um pouquinho, raciocinar, pensar, retoma esses numerais
Não é tão fácil se pronunciar, mas com o tempo vocês conseguem aí se habituar à pronúncia, tá? Olha a atividade aqui, ó. Observem a tabela aqui, associe justamente o que está sendo solicitado no exercício. Ó, completa as frases com o número ordinal correspondiente. Vou dar um tempinho para vocês aí. Até mais. E aí, pessoal, conseguiram entender o exercício? Ó, o que vocês tinham que prestar atenção primeiramente aqui, né? Ele está falando aqui em posições, em classificações. Ó, Venezuela es el país en la colocación. O que vocês têm que observar aqui, ó? Olha na tabelinha à direita aí, a classificação dos países ali, das equipes, né? Nós estamos falando ali da tabla general de la Copa América, de futebol. Olha aqui como que ficaria, ó. Venezuela es el séptimo. Observa aqui a posição da Venezuela, ó. Sétimo. Então, em espanhol, sétimo país. Concordância em gênero aqui, ó. País, ó, palavra substantiva masculina. Equador es el 11º país. Presta atenção aqui, ó. Ele perdeu o apócope. 11º país em la clasificación. Argentina es el, ó, terceira colocada, tá? Um errinho aqui, ó, es la terceira. O professor se equivocou aqui, ó, é la terceira colocada. Paraguai es el 8º en la clasificación.
beleza? Tá? Arrumem lá, ó, a letra C, tá? Bem pensado. Eu sabia que vocês aí de casa tinham notado esse errinho, ok? O que aprendemos na aula de hoje? Compreendemos a partir de textos de diferentes gêneros, tais como tabela, anúncio, gráfico e manchete, o emprego dos números ordinários e da apócope. E também o emprego das apócopes primer, tercer, antes de um substantivo masculino no singular. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa, consulte o seu professor. Ó, para isso serve Aula Paraná, aplicativo Google Classroom. Façam aí as atividades. Qualquer dúvida, pergunte para o seu mestre. Tá bom? Um abraço e até a próxima.